está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Vamos agora dar início a um novo tópico, um tópico especial, um tópico importante para o seu edital. Tenho certeza que este momento figura como um momento importantíssimo para a sua prova. Estou falando de morfologia. Aqui é o passo inicial, aquele pontapé para que você compreenda não só esta parte, que é muito importante para a sua prova, volto a frisar, mas uma parte lá da frente também do seu conteúdo. A morfologia ela é a base da sintaxe. Sem ela é impossível entender sintaxe. Então aqui a gente vai começar a entender as bases daquilo que a gente vai trabalhar. O alicerce da nossa casa começa a ser formado agora, certo? Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre morfologia. Na sua tela, eu preparei um slide que tem como base justamente a figura da morfologia. Eu gostaria de apresentar a você as classes de palavras, certo? Marcelo, o que seriam as classes de palavras? São uma subdivisão dada pela gramática, certo? No total, essas classes de palavras representam 10 classes, ok? 10 classes de palavras. Guarda isso, é importante você conhecer as classes. Bacana. A primeira é a classe do substantivo. Poxa, já sei. A primeira é a classe do substantivo. O que eu preciso saber acerca do substantivo? Guarda isso. O substantivo ou nome, olha essa representação. Nome é a mesma coisa que substantivo. É uma classe de palavras, variáveis, com que se designam ou se nomeiam os seres. É importante, Marcelo, entender isso? É importante. O substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres. Então, pincel é um substantivo, cadeira é substantivo, sapato é substantivo. Tudo aquilo que nomear seres, no geral, é o substantivo. Figura-se como substantivo, certo? Quais são as características que eu devo guardar para a minha prova? Seguinte, é uma classe gramatical aberta. Olhe para mim. Isso vai ser muito importante, certo? Por quê, Marcelo? Porque quando eu falar assim, é classe gramatical aberta, você não precisa decorar nada, você precisa entender, certo? Mas quando eu falar é uma classe gramatical fechada, você vai ter de decorar, certo? Quando eu falar classe gramatical fechada, você vai ter de decorar, tranquilo? Ninguém morre porque decorou, você também não vai morrer, se Deus quiser, não por este motivo, né? Por ter decorado alguma coisa, perfeito? Então, classe gramatical aberta. Também é um termo nuclear. O que significa dizer isso? Que ele é núcleo das relações estabelecidas entre os termos. Vou especificar, vou explicar para você. Funções sintáticas desempenhadas pelo substantivo. É o núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, do adjunto adnominal, dentre outras funções aqui também que ele vai assumir. Bacana? Olha o exemplo. A casa estava aberta. Perceba que nesta minha relação a palavra casa é um nome, É um nome. É o nome dado a algo, certo? Ao objeto, né? Este objeto habitável, né? Cujas pessoas utilizam para habitar. Casa, certo? Este é o substantivo. Bem breve, bem rápido, bem singelo. Vamos continuar. Vamos conhecer agora a segunda classe de palavras. A segunda classe é a classe do artigo. Vamos lá. Dá-se o nome de artigo às palavras que se antepõem ao substantivo. Então isso é importante, Porque, Marcelo, olhe para mim. A explicação ela está aqui bem disposta para nós. Perceba, o artigo não muda a sua posição em relação ao substantivo. Você nunca vai perceber um artigo depois do respectivo substantivo a que ele está se ligando. É uma premissa, um princípio básico da gramática ou da análise gramatical, certo?
O artigo, ele antecede o substantivo. Beleza? Tranquilo. Para indicar que se tem um sentido individual, perfeito, já determinado pelo discurso ou pelas circunstâncias, os chamados definidos, ou seja, eu tenho artigos que são definidos, aqueles que já estão determinados, ou ainda os substantivos não determinados, chamados indefinidos. O que é que ele está me dizendo aqui? Olha, o artigo ele serve para definir, determinar o substantivo ou para indeterminar o substantivo. Características, classe gramatical fechada, decore, tá? Decore, ó. Não tem para onde fugir, você vai decorar esses carinhas aqui, mas é muito fácil, ó. A, o, uns, uma, umas. Lembrando que o a e o o também podem aparecer as ou os, certo? Além disso, ele é um termo regido. Regido por quem? Pelo substantivo. Lembra, o substantivo é nuclear. Todos os demais termos aqui estarão seguindo o substantivo. Função sintática, sempre adjunto adnominal. Isso aqui é sempre. Por que eu estou falando isso a você? Venha comigo. Acompanhe comigo o nosso quadro. Ó. Se você ainda não percebeu, nós estamos trabalhando com um tópico do seu edital chamado morfologia, função das classes de palavras, certo? Então você está percebendo que a função de um artigo é adjunto adnominal, perfeito? Nós já vimos as funções aqui também dos substantivos, não se preocupe, vamos aprofundá-las um pouco mais tarde. Ok, olha o exemplo aqui, ó, o homem. Você percebe que a palavra homem designa um ser, sim, então ela é um substantivo. Perceba que o artigo ele antecede a figura do meu substantivo. Não foi ao evento, perceba este o aqui precede a palavra evento. Evento também é um substantivo. Por quê? Porque designa um ser. Perceba, quando eu falo ser, eu não estou falando pessoa. Quando eu falo ser, eu estou falando tudo aquilo que existe. Perfeito? Tranquilo, vamos evoluir. Próxima classe de palavras é o adjetivo. Função importantíssima. Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe um atributo. Então, o adjetivo dá uma característica. Flexiona-se em gênero, número e ou grau, certo? Características, ó, classe gramatical aberta, assim como o substantivo. Professor, eu preciso decorar que é classe gramatical aberta, quem é que é aberto, quem é que é fechado? Não, a banca não vai te perguntar. Mas você precisa saber que as abertas têm a capacidade de que novas palavras surjam ao longo do curso, ou seja, ao longo do tempo, no período do tempo. Por exemplo, ó, não havia a palavra sextar, não havia. Eu vou sextar, esse verbo não existia, certo? O que é que eu consigo perceber? Ao longo do uso, as pessoas foram incorporando este termo à língua e hoje existe, certo? Então perceba, o adjetivo é uma classe gramatical aberta, perfeito? Assim como o substantivo. Funções primordiais, ó, função primordial para a sua banca aqui, nós vamos trabalhar adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. Na sintaxe, quando falarmos de função sintática, o adjetivo vai ser o adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. Perceba, olha o exemplo. As belas ou as praias belas do Nordeste são parte de sua riqueza. Ó. As praias belas. As, você já sabe, acompanha o substantivo que é a palavra praias. Este as aqui é um artigo. Ó. Belas é uma característica das praias, então adjetivo, não tem para onde fugir, perfeito? 3 classes apresentadas. Nossa quarta classe é a classe do pronome. Pronome é um conjunto fechado de palavras, conjunto fechado, classe gramatical fechada, de uma língua que podem substituir, modificar, retomar os substantivos variados. Quais são as características do pronome? Classe gramatical fechada, como o próprio nome já disse, ou seja, nós vamos ter de decorar. Classificações, nós temos os pronomes pessoais, indefinidos, demonstrativos, relativos, possessivos e interrogativos. Para a nossa prova, vamos trabalhar em especial aqui com os pessoais, com os demonstrativos e principalmente com os relativos, certo? Olha o exemplo, ele busca a verdade. Perceba que este ele que aqui está, ó, é um pronome pessoal do caso reto. É um pronome pessoal do caso reto, beleza? Tranquilo. Quais são as funções sintáticas? Todas as funções desempenhadas pelo substantivo, ele também vai poder desempenhar, perfeito? Vamos lá, vamos evoluir para a nossa próxima classe, que é a classe do numeral. Última classe do grupo dos nomes. O numeral é uma classe gramatical de palavras que indica diretamente uma quantidade de elementos ou indiretamente por sua estrutura de ordem. Perceba. Característica, classe gramatical aberta. O numeral ela é aberta, até porque os números são
infinitos. Perfeito. Função sintática, sempre adjunto adnominal. Então, quando você vir a figura de um numeral, ele será o quê? Ele será um adjunto adnominal, tal qual um artigo. Perfeito? Perfeito. Exemplo, uma das roupas da loja estava com defeito. Perceba que este uma aqui, ele indica uma quantidade, ó, uma das roupas da loja. Aí deve ter surgido aí na sua mente, professor, artigo indefinido ou numeral? Quando eu vou diferenciar estes dois termos? Porque perceba, deixe-me voltar aqui com você, ó. Vou voltar para o artigo. Se você é um aluno esperto, e eu tenho certeza que você é, você percebeu que este uma também estava aqui no artigo, ó. Estava no artigo e está também aqui na figura do nosso numeral, ó, o 1 aparecendo de novo. Como é que eu vou diferenciar um artigo indefinido de um numeral? É simples. Um numeral ele quantifica, um artigo indefinido ele faz o quê? Ele indetermina, ele indefine. Perceba, quando eu digo assim para você, ó, um dos pássaros que estava voando era vermelho. Um dos pássaros, eu quero quantificar. Agora, quando eu digo assim para você, ó, um dia irei a Paris. Um dia. Esse um quer realmente determinar a quantidade? Não, este um fala de um dia qualquer. Quando se tratar de algo qualquer, de algo não determinado, o que é que eu estou falando? A que eu estou me referindo? Ao numeral, ou perdão, a que eu estou me referindo não ao numeral, estou me referindo aqui à figura de um artigo indefinido. Agora, quando eu estou quantificando, como é o caso de um dos pássaros que voava no céu era vermelho, aí sim eu tenho um numeral. Perceba, eu estou dando uma quantidade específica. Massa, este momento é importante. Eu sei que é um pouquinho chato, são classes de palavras, mas é importante que nós saibamos. Bora evoluir. Ó, e é porque eu estou enxugando isso aqui para chuchu. Verbo. Nós temos a próxima classe importantíssima, que é a classe do verbo. Há um tópico específico na sua prova sobre verbo, que é justamente acerca das conjugações deste verbo, né? Dos tempos e dos modos que esse verbo pode assumir. Ó, é uma classe gramatical de palavras que normalmente tem significado de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Guarda isso no seu coração. Verbo não se confunde com substantivo. Não confunda verbo com substantivo. Por quê? Porque substantivo é um nome. Tudo que designa nome de seres. Cadeira, mesa, lápis, céu, todos recebem o nome de substantivo. Qual que é a diferença para o verbo? O verbo indica uma ação. Por exemplo, eu corro, eu faço, eu ando, eu crio, eu posso, certo? Eu leio. Todas estas relações são ações. Ou, por exemplo, eu estou, eu estava, eu estive, ele está. São relações de estado. Eu sou, são relações de estado. Ou mudança de estado, ou ainda fenômeno da natureza. Por exemplo, chove, neva, troveja, relampeia, certo? Belezinha? Então, ó, características principais do verbo. Classe gramatical aberta, como nós já falamos. Função sintática, núcleo do predicado. Perfeito. Olha o exemplo. Todos foram felizes. Todos foram felizes. Foram aqui não é o verbo ir, certo? É uma relação de estado, ó. Indica um estado. Eles estiveram felizes. Eles foram no passado. Ok? Perfeito. Vamos evoluir. Próxima classe de palavra é o advérbio, muito importante junto com o danado do substantivo. O que é um advérbio? É uma classe gramatical de palavras que modifica o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Olhe para mim, isto nós vamos anotar. Vamos sim. Por quê, professor? Porque vai fazer diferença na sua prova e na resolução das questões. Ó, quero que você determine aí, defina aí comigo o seguinte, ó, adjetivo, ó, adjetivo, beleza. E deste ladinho aqui nós vamos colocar, ó, o advérbio, certo? Advérbio. Bacana. Aí estão as duas definições pra gente. O que é que a gente vai falar aqui, Marcelo? Seguinte, ó. Lembre-se, o advérbio, ele liga-se, ó, liga-se a. Ele modifica quem, Marcelo? Ele liga-se, ele se modifica, ou ele modifica quem? Três classes, certo? Ele liga-se ou ele modifica o adjetivo, bacana. Ele se liga ou ele modifica o advérbio, show de bola. Ou seja, ele pode se ligar a ele próprio, a um próprio advérbio, ou ainda a figura do verbo, ou ele modifica o verbo, perfeito? Show! Ao passo que o adjetivo tão somente se liga ou se modifica, ou tem a capacidade de estar ali substituindo, equivalendo, né, a figura do meu substantivo, certo?
a figura do meu substantivo. Perfeito, show, bacana. Isso vai ser importante, vai ser muito importante. Por quê? Porque o examinador ele vai colocar na linha tal, o termo tal funciona como um adjetivo, tem valor adjetivo, ou na linha tal, o termo tal tem valor adverbial. E nós vamos trabalhar não com as palavras isoladas, mas as palavras em um contexto. Você vai perceber dentro da nossa análise que uma palavra sozinha, ela pode ser sim um adjetivo. Ou ainda um pronome indefinido, um pronome indeterminado. Este pronome indeterminado ou indefinido vai assumir um valor de adjetivo dentro das questões. Vou provar isso para você, certo? No primeiro momento eu quero que você deixe isso aqui bem desenhado na sua mente, certo? Beleza? Vem comigo, vamos continuar. Ó, nós temos ainda, que é uma classe gramatical aberta, como nós havíamos colocado, ó, classe gramatical aberta, presta atenção nisso, ó, ele é invariável. O advérbio é invariável, diferentemente da figura do meu quê? Do meu adjetivo. O adjetivo é uma classe gramatical que está se ligando ao nome, à figura do substantivo. Ele é variável. Agora, o advérbio, ele é invariável. Isso é muito importante, volto a frisar, tá? O que significa dizer que ele é invariável? Bom, os termos variáveis são aqueles termos que se ligam ou se subordinam a outro determinado termo. Por exemplo, o adjetivo ele se liga ao substantivo do grupo dos nomes. Perfeito. O que o substantivo fizer, o adjetivo vai ter que fazer também. O adjetivo vai ter que se moldar de acordo com o meu substantivo. Vamos trabalhar com exemplos, certo? Agora, o advérbio não. O advérbio não se liga ao grupo do nome, não se liga ao grupo do substantivo. O substantivo tem como grupos aquelas 5 primeiras relações. Tem o substantivo, grupo dos nomes, substantivo, artigo, numeral, pronome e a figura do meu adjetivo. Estes 5 são intrinsecamente ligados. Agora, o advérbio, apesar de modificar adjetivo, o próprio advérbio e outro verbo, ele não se subordina a esses termos. Não tem valor de subordinação, certo? Então, o que é que você vai colocar no seu coração? Que o advérbio, ele é invariável. Vamos colocar aqui do lado. Bora lá, o advérbio, ele é invariável. Variável, certo? Perfeito, bora lá. Continuando, ó. Além disso, qual a função sintática desempenhada pelo advérbio? A função de adjunto adverbial, certo? O que é que o advérbio faz, Marcelo? O advérbio indica circunstâncias, intensidade, modo, tempo, preço. Olha o exemplo, ó. Ela era a mais bela da festa. Marcelo, como é que eu vou saber se esse mais está intensificando, se este mais, ou seja, se ele é um advérbio ou se ele é, por exemplo, um pronome indefinido? Como é que eu vou saber disso? Cara, é só olhar quem ele está se ligando, ó. É só olhar quem ele está se ligando. Este mais está se ligando a quem? Opa, está se ligando à palavra bela, ó. Ela era bela, mas ela não era só bela, ela era a mais bela. Perceba que este mais aqui intensifica a palavra bela. Bela, que você sabe, você já conhece, é um adjetivo, ó, porque dá uma característica ao substantivo. Neste caso, ao pronome pessoal do caso reto, o ela, né? Então, este adjetivo aqui está sendo intensificado por este mais. Perceba como se liga a figura de um adjetivo, este mais é um advérbio. Ok? Ok, vamos trabalhar com as questões. Para finalizar aqui com as nossas últimas classes. Temos a preposição, é uma classe de palavras invariável, que liga 2 elementos de uma oração, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o regente e o regido. Características, classe gramatical fechada. Quais são as principais, professor? Eu coloquei na ordem que a gente tem aqui, ó, justamente para que você pegue e decore, certo? Decore porque neste momento é importante que você decore as preposições. A de em, para, com, por, ante, até, após, sob, sobre, perante. Estas aqui são as principais que você vai guardar para a sua banca. Teve uma questão da IDECAM que ela colocou só sobre esta preposição aqui. Ela colocou, ele falava sobre o assunto e pediu a classe gramatical. Esta preposição que aqui está, introduz o quê? Um advérbio, um adjunto adverbial. Foi uma questão dada, certo? Sabendo as preposições, você vai ter aí uma facilidade na resolução das questões. Funções sintáticas, elas não possuem, ok? Olha o exemplo, necessidade de ajuda. A necessidade de ajuda da ONG era nítida.
Perceba que este dia aqui, ó, subordina o primeiro termo ao segundo, ó. Subordina o primeiro termo ao segundo. Ajuda, a necessidade de ajuda, certo? Tranquilo, não era uma necessidade qualquer, a necessidade de ajuda. Eu tenho esta palavra se ligando a esta outra por meio da preposição. Bacana, vamos continuar. Próxima classe é a conjunção. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. Isso vai ser importante quando formos utilizar, né, o período composto, certo? Características: classe gramatical fechada. Principais: e ou mais, embora contudo não obstante, pois, porque, conquanto, destarte e malgrado. São as principais conjunções que nós temos. Não se preocupe, porque existem aulas específicas para conjunção. Vamos trabalhar acerca da conjunção, até porque o período composto está no seu edital. Funções sintáticas não possuem. Olha o exemplo. Os alunos estudam e trabalham. Estou ligando dois verbos, ó, com o valor de adição, certo? Aqui dá um valor de adição. Estou ligando estas minhas duas orações. Bacana? No primeiro momento, é só o que a gente precisa saber acerca das conjunções. Por fim, para a gente finalizar essa bagaça, vamos falar acerca da interjeição. O que são interjeições? São palavras invariáveis que exprimem estados emocionais ou mais abrangentes, sensação, estado de espírito, ou até mesmo servem como auxiliadoras expressivas para interlocutor, já que lhe permite a adoção de um comportamento que pode dispensar estruturas linguísticas mais elaboradas. Professor, não entendi foi nada, pois você vai guardar assim, ó. Característica: interjeição é um barulho qualquer. Oi, ai, que, alô, todas estas palavras são interjeições. Perceba que este que aqui está é quando eu falo assim, ó. Ah, ele falou muito baixo. Quê? Quê? Este que é uma interjeição. Alô, alô, aí, ei, oi, todas são interjeições. É esta relação que o interlocutor tenta produzir a quem está escutando ou quem está recebendo a mensagem, certo? Olha o exemplo. Alô, quem fala? Este primeiro termo aqui é uma interjeição. O que é que você consegue perceber destas três últimas classes? Ó, vou até voltar aqui para a preposição. Preposição, conjunção e interjeição. O que é que você consegue perceber em específico destas três classes? Ó, não possuem função sintática. A primeira não possui. A segunda, conjunção, ó, não possuem função sintática. Beleza. Por fim, não possui função sintática. Bacana, professor. Então eu tenho ali três classes de palavras que não vão possuir função sintática, não é verdade? Quem são? Preposições, interjeições e conjunções. Não possuem função sintática, isso vai ser importante lá na frente, beleza? Sei que esse primeiro momento foi um tanto quanto chato, porque é normal. Morfologia é entendimento. Nós precisamos fazer a leitura, temos sim de saber estas classes, certo? É um trabalho muito mais seu que meu, esta apresentação, beleza? Vamos resolver algumas questões. Bora lá, questão número 1 diz o seguinte, ó. No parágrafo inicial do texto, pode-se ler: notável comércio marítimo. Diante das regras de concordância nominal, assinale a alternativa correta a partir das assertivas. Vamos começar pela primeira. A palavra comércio é um substantivo. E aí, isso tá certo ou tá errado, meu aluno? Bom, comércio dá nome ao ser. Sim, o comércio é um substantivo. Bacana. Mas não é um comércio qualquer, é um comércio marítimo. É o comércio que é feito pelo mar. Então esse marítimo aqui, ó, é um adjetivo. Certo? Dá uma característica do comércio, adjetivo. E esse notável? Bom, notável também é a característica do comércio, então adjetivo. Ah, Marcelo, belezinha. Beleza pura. Ele diz, a palavra comércio é um substantivo. Glória a Deus, gabarito letra A. A letra B diz assim, ó. As palavras notável e comércio são ambas adjetivos. Cuidado. Notável é, mas comércio é substantivo. Por isso erro. C. A palavra notável e marítimo são ambas substantivos. Errado. São ambas, ó, adjetivos. E por fim, a palavra comércio é um adjetivo. Tá errado porque comércio é um substantivo. Belezinha? Vamos evoluir. Próxima questão, questão número 2, diz assim, ó. Em relação ao conteúdo programático mais específico no tópico emprego de classes de palavras, assinale o conceito, melhor dizendo, abaixo e relacione respectivamente com suas denominações. Beleza, a banca aqui colocou até, ó, qual que é o tópico.
É uma classe de palavras a qual geralmente vem acompanhada de outras classes, as quais a determinam. Daí dizemos que ela frequentemente se encontra acompanhado de determinantes. Que classe é essa? Que é acompanhada pelo determinante, aquele cara que tem capacidade de determinar, de indeterminar. Por exemplo, um artigo. Que classe é que vai sempre acompanhar esta outra classe? Perfeito, se você falou substantivo. Bacana. Vamos para a próxima. É a classe de palavra variável. Então, advérbio já some, porque se é variável, advérbio não é. Que interfere na extensão semântica de outra classe de palavra. Beleza, Marcelo. Pode-se afirmar que ela serve para destacar de uma classe ou mais indivíduos. Eu vou destacar de uma classe ou de mais indivíduos. Que classe é essa? Que eu falo assim, olha, o João. O João é um rapaz tranquilo. Agora, se eu disser assim, um João é um rapaz tranquilo. Se eu falar um João, é um João qualquer. Agora, se eu falo o João, é um João específico. Que classe é essa? É o artigo. Continuando. É uma palavra variável que, acompanhando ou substituindo outra, parou. Acompanhando ou substituindo outra, é o que ele nos denomina aqui, acompanhando ou substituindo outra classe de palavra, permite uma noção de quantidade ou de ordem numérica. Opa, ordem numérica, bacana. Que classe é essa? Numeral. Pode ser flexionado, por fim, em modo, tempo, número e pessoa. Isto é, uma palavra variável que apresenta o maior número de flexões na língua portuguesa. Que classe é essa? É o verbo. Perfeito? O verbo se flexiona. Lembra que eu falei dos tempos, dos modos, coisas que nós vamos trabalhar. Então ficou assim, ó, substantivo, artigo, numeral e verbo, gabarito, letra A de amor. Continuando. Próxima questão, a questão número 3, diz assim: entre as opções abaixo, assinale aquela que o aumentativo sublinhado perdeu o valor semântico designando uma outra realidade. O item A diz: turismo, o turismo avançava, usava, melhor dizendo, um casacão. O turista usava um casacão que chegava aos joelhos. Ó, casacão é um casaco grande, né? Um casaco gigantesco. Então, aqui a palavra não perdeu a sua realidade. Olha a letra B, o professor não aceitava um palavrão. A pergunta que eu digo: a palavra palavrão é uma palavra grande? Ou seja, quer determinar algo que é grande? Algo extensivo? Não. Palavrão o que é? Palavrão é uma palavra de baixo calão. Então, ó, gabarito letra B na questão de número 3, para essa questãozinha. Aí nós temos a letra C, o mendigo devorou um pratão de comida, ou seja, um prato grande. Por fim, havia um caldeirão antigo no canto da sala, ou seja, um caldeirão, uma caldeira que é grande. E por fim, um paredão separava os dois pátios dos prisioneiros, ou de prisioneiros. Um paredão, uma parede grande, todos com sentido semântico igual, certo? Continuam com seu grau aumentativo. Agora a letra B não, a letra B modificou-se. Questão número 4 diz assim: o vocábulo tranquilamente pertence à mesma classe de palavras que... Bora lá. Quando nós estudamos o processo de formação de palavras, eu falei para você que este mente aqui é um formador de advérbio. Este cara forma advérbio. Tranquilamente. Percebe que ele intensifica? Ó, tranquilamente. Ele está intensificando. Certo. Qual que é a classe de palavras que desempenha essa mesma função? É a palavra mesmo, é a palavra evidente, é a palavra só? Essa só aqui indica apenas. Ele apenas fez esta relação. Ele apenas conhece pessoas, somente. Ó, gabarito letra C, é um advérbio. Aí temos a palavra óbvio, a palavra cada. Aqui isoladamente, tá? De propósito eu coloquei isoladamente para você justamente marcar o item C de casa. Última questão para o nosso bloco ser finalizado, até porque ele já está bem extenso. Questão número 5 diz: leia o trecho e responda o que se pede. Havia naquele evento muitos juízes influenciáveis. O termo em destaque desempenha um valor adjetivo na seguinte passagem, ó. Desempenha o mesmo valor adjetivo. Marcelo, como é que eu vou resolver esse problema? Aqui está a palavra muitos. Muitos se liga a quem? Juízes. Juízes é o quê, ó? Naquele evento, muitos juízes. Juízes é um substantivo. Quem é que se liga a substantivo, dando uma característica deste carinha? Quem é? É o adjetivo, por isso ele marcou adjetivo. Mas perceba, muitos é um pronome indeterminado, é um pronome indefinido, é uma quantidade indefinida. Mas isso não importa, ele tem valor adjetivo. Por quê? Porque ele dá uma característica, certo? Do substantivo. Aí ele diz assim, a letra A:
O sim era mais provável. Esse mais está se ligando a quem, galera? A palavra provável. Provável é um adjetivo. Então já morreu aqui, é um advérbio. Ó. Quem modifica adjetivo é advérbio. É assim que a gente vai trabalhar. Letra B. As cordas não pareciam nada confiáveis. Ó, nada confiáveis. Nada está se ligando a quê? Confiáveis. Confiáveis é um adjetivo. Palavra que modifica o adjetivo é o quê? Advérbio. Então estamos aqui também diante de um item que não é o que nós queremos. Olha a letra C. As pessoas estavam bastante felizes. Opa! Professor, estou diante da palavra bastante. Como é que vai funcionar na palavra bastante? Bom, a palavra bastante, se ela for variável, ou seja, se ela variar, ela está se ligando a um nome. Se ela não variar, ela está se ligando a quê? A um verbo, a um advérbio ou a outro adjetivo. Perceba. Vamos ver a quem é que ela está se ligando, ó. As pessoas estavam bastante felizes. Estavam muito felizes ou estavam muitos felizes? Ora, você vai dizer, as pessoas estavam muito felizes. Muito. O que foi que aconteceu? A palavra bastante, ela não variou. Perceba, bastante aqui é um advérbio. Bacana. Agora olha o item D, que deve ser nosso gabarito. Ainda havia bastantes pessoas. Substitui bastantes por muito, de novo. Ó. Você vai dizer muito ou muita pessoa? Você não vai ter coragem de falar muita pessoa, havia muita pessoa. Não, você vai dizer havia muitas pessoas, não é verdade? É. Por quê? Porque bastantes aqui está se ligando a pessoas, que é um substantivo. Ao passo que bastantes na letra C está se ligando a felizes, que é um adjetivo. A brincadeira, o pagode da nossa banca, principalmente quando ele trabalhar com valor adjetivo, vai ser em cima disso. Nosso bloco ficou um pouquinho extenso, mas nós voltamos daqui a pouco, certo? Voltaremos daqui a pouco, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Não saia daí, continuarei por cá, toma aquele golinho de água maroto, aquele cafezinho também, porque você também é filho de Deus. Valeu, até já. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa. Cara, primeiro bloco, eu sei como é que funciona, é um tanto quanto complicado, precisa de muito café para a gente poder associar todas aquelas relações agora. Tanto quanto mais suave vai ser esse nosso momento, certo? Por quê, Marcelo? Porque ali foi uma apresentação das classes gramaticais. Eu sei, eu tenho plena consciência que muito provavelmente você não fez aquele estudo aprofundado ao longo da sua trajetória, que você, assim como a maioria dos alunos, tem uma certa dificuldade em morfologia, certo? Certo. Qual que é o lado bom que eu tenho para indicar para você? Existem classes específicas que o edital costuma cobrar, existem classes específicas que a IDECAM costuma cobrar, certo? Beleza. Dois tipos de questões prevalecem, ok? O primeiro tipo de questão é justamente aquele tipo da última questão, a questão de número 5 do bloco passado. Por quê? Naquela questão, nós havíamos visto uma palavra que desempenhasse valor adjetivo. Aí você pensou, que papo é esse? Perceba, este é o primeiro tipo de cobrança. O segundo é a contagem das palavras. Como assim, Marcelo? A IDECAM costuma colocar um texto e ela vai dizer, olha, na linha tal ou no texto tal, existem 4 artigos e duas preposições. 4 artigos, 2 preposições. Ou existe somente uma preposição, ou só um artigo. Por isso nós temos que saber as classes de palavras. Por isso que eu apresentei todas as classes a você, certo? Então nós temos que saber aquelas classes da última aula. Se você teve alguma dificuldade no bloco passado, volte, retome, faça a revisão acerca daquele conteúdo que vai ser muito importante, certo?
Beleza. Agora nós vamos resolver questões de prova, para que a gente tenha a massificação deste conteúdo. Tenho certeza que na resolução vai ficar muito mais fácil. Bora lá, ó. Questão número 1 fala o seguinte. Diz assim, ó. Isso é importante porque é evidência de uma sociedade de culto altamente organizada, muito mais antiga do que se pensava anteriormente, antecedendo o Islã na região em 6.000 anos. É correto afirmar que no período acima há 2 artigos definidos, 3 artigos definidos, 2 artigos indefinidos, 4 preposições e apenas um artigo indefinido, ou artigo definido, melhor dizendo. Perfeito? Perfeito. Marcelo, e aí? Como é que funciona esse tipo de questão? Simples. É só contar a quantidade de palavras, artigos ou preposições. O examinador da IDECAM aqui, ele foi legal, porque ele colocou apenas artigos, ó, e as preposições. Na maioria das situações, é isso que a gente vai encontrar. Ele vai pedir para contar a quantidade de artigo e a quantidade de preposição. Vamos recapitular quais são os artigos? Bora. A, seguido ou não de S, né? Eu posso ter a menina bela ou as meninas belas. Esse as também pode ser a figura de um artigo acompanhando o S, né? O, que também pode ser os. O que também pode ser uns. Ou uma, que também pode ser umas. Guardou no coração? Ah, Marcelo, guardei. Agora, eu vou procurar contabilizar aqui quantos artigos eu tenho. Vamos lá. Isso é importante porque é evidência de uma sociedade. Este uma aqui é um artigo indefinido. Então, vou colocar aqui, ó, artigo indefinido. Ok. Encontrei um artigo indefinido. Show. De culto altamente organizada, muito mais antiga do que se pensava. Cuidado. A IDECAM costuma colocar este doquezinho aqui. E é neste momento que você vai parar e olhar para o tio. Olha aqui. Seguinte, ó. Seguinte. Sempre que você vir, e é uma coisa que você vai guardar para sua prova, a prova tá aí, tá batendo a porta, é uma regra, é algo que eu vou dizer, sempre isso acontece, nunca vai ser artigo, certo? Sempre que você vir o termo ou, seguido de que? Ou o termo do, que? Este termo aqui, ó, que acompanha este carinha aqui, não é artigo, certo? Artigo não é artigo, perfeito? Este o que acompanha o que? Não é artigo, ok? Este do aqui, professor, este do é a união de preposição, mais um outro termo, que não é artigo, certo? Não é artigo. Bacana? Marcelo, eu preciso saber que termo é esse que acompanha o quê? Neste momento, se bem que não. Mas eu vou apresentá-lo. Este o que acompanha aqui, o que? É um pronome demonstrativo. Bacana? Este que é um pronome relativo. Beleza? Então, este é um pronome demonstrativo, este é um pronome relativo. Guarda isso. Deixa, fica de sussa. Só guarda o importante. O que ou do que, este o que acompanha o que, não é um artigo. Beleza? Show de bola. O examinador vai colocar muito, mas muito isso em prova. Por quê, Marcelo? Porque você vai perceber aqui nas questões. Ok, então isso aqui não é artigo. Vai-te embora. Eu sei que este do aqui é uma preposição. Este do aqui é um de. Lembra das preposições? A, de, em, para, com, por. Lembra? A fichinha nós temos de decorar. Se pensava anteriormente, antecedendo o Islã. Opa, este o aqui é um artigo. Então já vou colocar aqui, ó. 2 artigos nós temos. Já de cara, 2 artigos. Bacana. Antecedendo o Islã. Na região. Opa, em. Aqui preposição em mais a. Em mais a, ó, é igual a na. Antecedendo o Islã na região em 6.000 anos. Beleza? Bacana, Marcelo. Show de bola. Agora a gente vai contar a quantidade de artigos. O que foi que eu percebi? Este aqui é um artigo? Este aqui é um artigo. E aqui eu tenho um outro artigo, ó, o azinho, né? Perfeito. Então eu tenho 3 artigos até aqui. Beleza, vamos ver se dá para encontrar o nosso item. O item A diz assim, ó. 2 artigos definidos. O item B, 3 artigos definidos. O item C, 2 artigos indefinidos. E o item E, um artigo definido. Aqui o examinador ele quis ainda aprofundar para os artigos, né?
Perceba, esses dois aqui são definidos e esses dois aqui são indefinidos. Bacana. O que é que acontece, Marcelo? Bom, eu tenho este uma, que é indefinido. Show de bola. Eu tenho este o, que é definido. Bacana demais. E tenho esse a que acompanha o em, ó, que também é definido. Percebeu? Então eu tenho dois artigos que são definidos. Tenho gabarito? Tenho letra A de amor. Show. Por que é que eu não tenho 3 artigos definidos? Porque este uma aqui é um artigo indefinido, certo? Letra C, 2 artigos indefinidos. Não, só tenho um artigo indefinido, é o uma. Vou até apagar aqui, ó. É este uma, beleza? E por fim, ele diz 4 preposições. Vamos apagar? Já temos o gabarito, é a letra A. Mas vamos contar as preposições? Bora. Diz assim, ó. De, contamos a primeira. De, contamos a segunda. Altamente organizada, muito mais antiga. De, preposição aqui, ó. Do que, aqui é preposição. Se pensava anteriormente. Antecedendo o Islã, na, que você viu é em mais a. E este em aqui também, ó. Em aqui também. Então, na verdade, nós temos 5 preposições. Por isso que o nosso gabarito é a letra A de amor. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 2 que diz o seguinte. Galera, agora sim, o bicho começa a pegar. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o papel adjetivo das palavras. Belezinha? Belezinha. Marcelo, o que é que vai ser importante aqui? Aqui vai ser importante o seguinte. Você perceber a quem a palavra que ele vai sublinhar, na sua prova ele vai colocar assim, vai sublinhar e vai dizer na linha tal, a palavra tal. Aqui eu trabalhei de forma mais tranquila. Eu copiei o trecho e coloquei do lado da questão, para a gente não precisar ler um texto aqui de 30 linhas. Não precisa, certo? Então o que é que você vai fazer? Ele vai sublinhar e vai perguntar, olha, desempenha papel adjetivo ou desempenha papel adverbial. O que é que eu vou colocar no coração, professor? Primeiro, se for papel adjetivo, você vai analisar, ele está se ligando a um substantivo? Está. Se estiver se ligando a um substantivo, papel adjetivo. Morreu Maria Preá. Não importa qual é a palavra. Se ligou a um substantivo, papel adjetivo. Segundo, se este cara está se ligando a um adjetivo, perceba, se o cara, o termo que ele vai sublinhar, está se ligando a um adjetivo, ou a um advérbio, ou a um verbo, o papel é adverbial, certo? O papel é adverbial. Qual que é a grande diferença? Se ele for um papel adjetivo, na maioria das vezes, ele vai colocar um pronome indefinido ou um pronome indeterminado, tanto faz a nomenclatura. Por quê? Porque os pronomes indefinidos, eles servem justamente para indefinir. Quando eu digo assim, ó, havia muitas pessoas aqui, havia muitas pessoas, é uma quantidade incerta, pronome indefinido. Mas esse muitas ou muita também pode trabalhar como um advérbio. Quando eu digo assim, ó, ele era muito rápido. Ele era muito rápido. Perceba, este muito que aí está se ligando à palavra rápido. Rápido é adjetivo. Quem é que se liga a adjetivo? Advérbio. Beleza? Tranquilo? Massa mesmo? Travou não. Sou eu que estou perguntando. Massa? Vamos embora para a questão. Bora lá. Diz assim, ó. Primeiro item, item A diz assim. Ele quer uma palavra com papel adjetivo. Bacana. Diz assim. Meio. Tá aqui o texto, ó. Olhei para a janela, meio confusa. Beleza. Letra B. Basalto. Enquanto o carro sacudia pela rocha ou pelas rochas de basalto. Letra C. Para pegar, melhor dizendo, um caminho quase imperceptível. Bacana. Letra D. Diz assim. Ao meu redor havia uma planície. Ao meu redor havia uma planície. Ao meu redor havia uma planície. Bacana, Marcelo, tranquilo. Aí, trabalhando com item a item, ele começa. Meio confusa. Esta palavra meio, você vai se perguntar, ela se liga a quem? Se liga à palavra confusa. Você não vai dizer, ó, meio está se ligando à janela. Era uma janela meio. Não. Olhei pela janela meio confusa. Eu estava meio confusa, né não? Sim. Confusa, você percebe que confusa desempenha um papel, nesta minha sentença, desempenha um papel aqui, adjetivo, né não? Sim, confusa é um adjetivo, ó. A palavra confusa é adjetivo. Mas perceba, a palavra meio está se ligando ao adjetivo. Beleza, Marcelo, isso aqui é um adjetivo. Perfeito. Aí você vai olhar a tabela aqui comigo e sempre que você for resolver essas questões, você vai guardar isso aqui, ó. É bem pequenininho, mas você vai colocar aí a massa encefálica para rodar. Ó aqui, ó.
Se ligou a um substantivo, o papel é adjetivo. Se ligou a um substantivo, o papel é adjetivo. Se ligou a um adjetivo, advérbio ou verbo, o papel é adverbial. Bora continuar aqui na nossa questão. Vem cá. O que foi que ele pediu? Ele pediu um termo que desempenhe, ó, no texto um papel adjetivo. Assinale a alternativa que indique aquela que desempenha um papel adjetivo. Perfeito. Aquela que eu tenho um adjetivo. Massa. Este meio aqui se liga à palavra confusa. Este meio é o modo como ela estava. Sim, está se ligando ao adjetivo. Então, se ela está se ligando ao adjetivo, ela é um advérbio. Se ela é um advérbio, ela não possui papel adjetivo. Ela não possui o papel de adjetivar a palavra. Beleza? Belezinha. Vá com calma. Vamos para B. Enquanto o carro sacudia pelas rochas de basalto. Basalto aqui é um substantivo. Substantivo. Então não tem como ser. Ele nem colocou aqui o papel desempenhando uma função que pudesse ter um peguinho. Isso aqui é um substantivo. Letra C. Quase. Ó. Para pegar um caminho quase imperceptível. Opa, imperceptível é um adjetivo. Ah, Marcelo, verdade. Se ele está se ligando a um adjetivo, que termo é esse? Advérbio. Acabou. Então, não é papel adjetivo. Agora, olha a letra D. Olha a letra D. Ó. Ao meu redor havia uma planície. Ao meu redor havia uma planície. A pergunta que eu faço é, a palavra redor é o quê? A palavra redor, você vai colocar no seu coração, é um substantivo. É um substantivo. Tanto é que ela possui um artigo, ó, o redor. O redor. Não é um redor qualquer, é o meu redor. Perceba que o termo sublinhado funciona como um adjetivo para a palavra redor, que é o substantivo. Certo? Qual o gabarito? Letra D. Letra E diz a palavra retângulo. Continuando. Diz assim. A expressão árabe que pode ser traduzida como retângulo. Pode ser traduzida como retângulo. Retângulo aqui é um substantivo. Ó. Não desempenha nada de papel adjetivo. Certo? Certo. Olhe para mim. Seguinte. Eu sei que neste momento deve ter surgido aí uma dúvida na sua cabeça. Que dúvida é essa, Marcelo? Sobre a tabela. Por que, Marcelo, que você está falando isso? Porque esta tabela aqui, ela é importantíssima e você deve estar confundindo o seguinte, ó. Olhe para mim. Você deve estar pensando assim. Poxa, tem adjetivo aqui, tem adjetivo aqui. Como é que eu vou pensar essa bagaça? Eu sei que surge esse processo. Quem desenvolveu essa técnica aqui fui eu, certo? Eu fui lá na gramática, peguei essa técnica e estou desenvolvendo. Muitos outros professores também usam. Mas eu não copiei lá de um determinado gramático, de uma determinada situação. Eu criei a técnica na minha cabeça e a gente vai desenvolvendo. Certo? Certo. Como é que funciona aqui essa bagaça que a gente vai guardar? O adjetivo vai se ligar ao substantivo. O advérbio vai se ligar a esses três termos aqui. Eu tô careca de falar isso, certo? Ele vai se ligar a esses termos aqui. Eu vou mostrar na próxima questão, que é outra questão da IDECAM, a aplicabilidade novamente da mesma forma. Só que perceba que na questão de número 3, o examinador ele cobra o papel, ó, o papel adverbial. É o contrário. Olha para cá, tabela de novo, Marcelo, tabela de novo. O tópico é importante, eu sei que você precisa. Tabela de novo. O adjetivo ele cobrou na questão 2. Agora ele quer o papel adverbial. Cara, pelo amor de Jesus. O que você vai colocar no coração? O advérbio se liga a adjetivo, advérbio ou ao verbo, certo? Ele modifica esses termos aqui. Então, se ele estiver se ligando a um desses termos aqui, ele é advérbio. Não importa qual é a palavra, ele é advérbio, certo? Certo. E se ele se ligar a um substantivo? Morreu Maria Preá, não precisa quebrar a cabeça. Ele é um adjetivo, beleza? Nós vamos buscar agora o advérbio, ou seja, o processo inverso. Tranquilo? Bora lá. Ó, imperceptível. O item A, eu quero um papel adverbial. Imperceptível, item A. Ó, texto. Para pegar um caminho quase imperceptível. Meu aluno, imperceptível é o quê? Bom, imperceptível é um adjetivo. Não preciso nem falar que tem papel adjetivo, então não é o item A. Letra B, confusa. Olhei pela janela meio confusa. Opa, confusa é uma característica, é um adjetivo, ó. Não tem nem que se quebrar a cabeça, certo? Certo. Próxima. As nuvens brancas pairavam baixo. Marcelo, gabarito é item C, né não? É o item C, não é verdade? É. Mas por quê? Perceba, quando eu digo assim, ó, as nuvens
pairavam baixo. Esse baixo está se ligando a quem? Você vai pensar assim, você vai colocar isso no seu crânio aí, na sua mente, certo? Esse baixo está se ligando a quem, galera? A pairava. Pairava é um verbo. Quem se liga a verbo é advérbio. Se liga a verbo, a outro advérbio ou adjetivo. Show? Show. Marcelo, mas por que é que baixo aí não é um adjetivo? Adjetivo caracteriza o substantivo. Se eu dissesse que baixo aqui caracteriza o substantivo, perceba, eu teria de dizer o seguinte, ó. As nuvens brancas pairavam baixas, ó. Baixas. Porque aí sim eu estaria indicando aqui que esse baixas é um adjetivo, porque adjetivo se liga a substantivo e existe a relação de subordinação nominal, certo? Aqui não. No advérbio, o advérbio é invariável, por isso ficou baixo. Era o modo como ela estava pairando, beleza? Letra D. Ao meu redor havia uma planície. Redor a gente já viu, é um substantivo. E a letra E significam que a maior parte da arqueologia, a maior aqui também desempenha um papel substantivo, apesar de que maior aí, em essência, é um pronome indefinido. Mas como eu tenho este a que acompanha a palavra maior, e você já entendeu comigo em processo de formação de palavras que todo artigo antecede o substantivo. Este termo maior é um substantivo, certo? Então, gabarito, letra C de casa. Perfeito? Show de bola. Vamos para a questão número 4. Questão número 4 diz assim, ó. A forma senhor se classifica como? Olha o texto. Tio, posso olhar o carro do senhor? Ele diz, tudo bem, mas... Último quadrinho. Não fique olhando muito, porque eu morro de ciúmes. A forma senhor, que tá bem aqui, ó, é classificada como o quê? Item A, pronome de tratamento. Item B, pronome pessoal do caso reto. Não. Letra C, substantivo. Não. Adjetivo, não. Advérbio também não. É uma classe gramatical fechada chamada pronome. Aqui é um pronome de tratamento, certo? Pronome de tratamento. Gabarito, letra A. Questão da IDECAM, que foi cobrada no ano de 2022, certo? Dia desse. Essa questão aqui foi de um dia desse, cara. De um dia desse, beleza? Questão que cobrava só o conhecimento acerca do pronome. Nessa prova aqui, salvo engano, foram 25 ou 30 questões só de português. Questão número 5. A formação profissional está eivada de crenças, de valores, preconceitos, de um sistema de representação sobre o que é polícia. Polícia aqui, substantivo, ó. O que é polícia? Substantivo. Ok. O que é criminoso? O que é o criminoso? Perceba, ele não colocou o artigo, mas isso aqui é um substantivo. O que é a mulher? Isso aqui é um substantivo, ele não colocou o artigo. O que é o menor? Aqui ele colocou o artigo, ó, mas é um substantivo, continua sendo. Até porque, em síntese, o artigo acompanha o substantivo. E o que é o negro? Aqui também é um substantivo, ó. Beleza? Beleza. Aí ele diz, pela sequência sublinhada no período acima, os termos polícia, criminoso, mulher e negro são respectivamente tudo substantivo, né? A letra A, adjetivo, adjetivo não, adjetivo não, substantivo, 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 substantivo. Letra D, nosso gabarito. Letra E, substantivo, adjetivo, não. Letra D na questão número 5. Próxima questão, a questão número 6, que diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa em que no texto a palavra não seja advérbio. Percebeu? De novo, Decan. De novo, Decan. Pois é, não seja advérbio, ou seja, ela quer um valor adjetivo, ou ela quer um substantivo, e a gente vai trabalhar com isso, certo? Certo. Letra A. Ainda lida com transtornos psicológicos. Ainda lida com transtornos psicológicos. Ainda indica uma relação temporal, ó. Ainda lida, temporal. Quem é que indica circunstância? De tempo, modo, lugar? É o advérbio, então não é a letra A. Letra B, muito. O impacto da tragédia é muito mais amplo. Opa, esse muito se liga a quem, hein? Se liga muito mais amplo. O impacto é mais amplo. Esse mais é advérbio. Mas ele não é só mais amplo, ele é muito mais amplo. Ó, é um termo que está modificando um advérbio. Que termo é esse? É o próprio advérbio. Só que ele quer o que não seja advérbio, então risca. Letra C. O impacto da tragédia é muito mais amplo. Opa, mais amplo. Amplo é o que, Marcelo? Amplo é adjetivo, ó. Qual é o termo que se liga ao adjetivo modificando? Advérbio. Então também não é. Nos restou a letra D. O uso desse tipo de remédio foi maior. Opa, foi maior. Esse maior aqui dá uma característica, é um adjetivo.
Ah, belezinha, belezinha. E como ele quer aquele que não é advérbio, gabarito letra D. Por fim, questão número 7, diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa em que a palavra não se classifique no texto como numeral. Letra A, 3 anos após o rompimento da barragem. 3 aqui é uma quantidade, né? É sim. Então, ó, numeral. Linha 27. Foram registrados 27 casos, ó. Também não. 27 em 27 cidades, né? 27 casos na cidade. 27 aqui também é um numeral. Ele quer o que não é numeral. Letra C. Segundo ela, após um tempo, as pessoas começam a voltar. Perceba, esse segundo aqui, galera, não é um numeral. Esse segundo aqui é de acordo. De acordo com ela. De acordo. De acordo com. Então, esse cara aqui não desempenha o papel numeral. Certo? Então, gabarito letra C. E a letra D. Desde o rompimento da barragem em janeiro de 2019. Aqui também é um numeral. Risca a letra D da nossa vida também. Belezinha? Questão de número 7 também, gabarito. Está aí na sua tela, gabarito letra C. Perfeito? Galerinha, seguinte. Vamos para o último bloco. Tenho certeza que você está firme e forte. Ah, professor, tem um tanto quanto dificuldade. O que você vai fazer? Você vai pausar. Você vai voltar o vídeo. Certo? Você vai pegar um a um os termos, como é que eles vão funcionar. O último bloco é mais um bloco de exercícios que a gente vai trabalhar em cima disso. Certo? Espero por você, conto contigo daqui a pouquinho. Toma aquele café, aquela água marota, dá aquele cheiro na mãe, no pai, na namorada, no cachorro, no tio, no periquito. Enfim, vamos lá. O que você está esperando para seu objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação no
Ministério Público da União e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,